Bem-vindos então ao nosso webinar acerca de Cloud Microsoft Azure. O meu nome é João Silva, sou consultor na Alvo desde 2004 na área de sistemas e pretendo hoje apresentar-vos aqui alguns dos serviços em destaque ou que nós destacamos do Microsoft Azure. Não pretendo obviamente ser uma formação, não é possível fazê-lo em meia hora, mas pretendemos mesmo só dar a conhecer aqui alguns detalhes sobre alguns dos serviços que se calhar ainda não são tão conhecidos à data de hoje acerca de Azure, e que podem facilmente ser adaptáveis à realidade das nossas empresas em Portugal e que serão certamente uma vantagem. Penso que já toda a gente deverá ter mais ou menos isto em mente, ou seja, o que é afinal a cloud, já se fala, não é uma novidade, já se fala há alguns anos. E quando falamos de cloud, não falamos mais do que recursos e soluções TI que são disponibilizadas em data centers por terceiros, ao invés de estarem instalados localmente nas empresas. Estes recursos estão acessíveis através da internet. E quando falamos em recursos e soluções, estamos a falar em aplicações, em sistemas de e-mail, em armazenamento, partilha de dados, portanto, todo o tipo de aplicações e soluções TI fornecidas por fabricantes que não a própria empresa localmente. Portanto, esta é, no fundo, a definição muito simples e muito sucinta da cloud. E o que é que poderá levar a que uma empresa pense em mudar para a cloud ou fazer a transição faseada para a cloud? Desde logo, ao apostarmos em serviços, ao investirmos em serviços IT na cloud, há aqui uma mudança muito forte na forma como se investia até aqui numa infraestrutura TI. Ou seja, se até agora numa nova empresa, por exemplo, numa nova empresa, haveria ali um investimento que muitas vezes era muito forte, logo à cabeça, para um determinado servidor, por exemplo, em que era dimensionado consoante a estimativa que era feita quanto ao número de utilizadores, quanto às aplicações que iam ser instaladas. O que acontece com a cloud é que passamos a usar o TI, a infraestrutura TI, como um serviço. Ou seja, nós não temos já aqueles investimentos enormes à cabeça que muitas vezes, passados alguns meses, até se revelavam ter sido demasiados ou, por outro lado, muitas vezes já eram insuficientes e tinha que se fazer ainda mais investimento em componentes para o servidor. Portanto, a grande diferença e o grande motivo que nos pode levar a considerar a mudança, ou um dos grandes motivos, é precisamente passar a usar a infraestrutura IT como um serviço, ao invés de estarmos agarrados a uma determinada configuração de hardware. No fundo, nós aí estaremos só a utilizar apenas aquilo que nós necessitamos. Portanto, mais uma vez, nós não estamos agarrados a uma configuração inicial de X gigabytes de memória, X discos. Nós estamos, no fundo, a escolher no dia-a-dia, ou quase hora a hora, se assim o desejarmos, estamos a escolher as características de que nós necessitamos e, obviamente, como consequência, estaremos a pagar apenas aquilo que nós estamos a utilizar. Portanto, são algumas das considerações que poderemos fazer quanto a uma hipotética mudança para a cloud. Isto traz-nos desde logo inúmeras vantagens, como a flexibilidade. Lá está, nós estando a usar um serviço, um servidor, vamos dar o exemplo de um servidor como um serviço, nós não estamos agarrados a uma configuração. Portanto, lá está, nós temos essa flexibilidade a qualquer instante acharmos que estamos a utilizar mais ou menos do que aquilo que necessitamos e nós podemos ajustar muito, muito facilmente as características do servidor à nossa necessidade, algo que com uma máquina física, com um servidor físico, é perfeitamente impossível. Portanto, o acesso em qualquer lugar é algo que já era possível com máquinas tradicionalmente físicas, mas que com a oferta na cloud, obviamente, é muito facilitada a questão da mobilidade. Nós conseguimos aceder aos recursos cloud de qualquer dispositivo móvel. Obviamente precisamos de internet em condições, mas é efetivamente facilitada esta mobilidade. A disponibilidade é infinitamente maior, portanto, estamos a falar no caso, já vamos falar mais à frente também, mas no caso do Azure, uma disponibilidade de 99,9%, algo que na maior parte dos casos, na esmagadora maioria dos casos, nós não conseguimos ter quando temos servidores dentro de casa, ou seja, dentro do escritório. Por alguma avaria, por alguma manutenção programada, por algum update que corre mal, mas é algo
que aos dias de hoje, dada a necessidade que nós temos a dependência do TI, é algo que é uma enorme vantagem, ou seja, aumentar a disponibilidade das nossas aplicações. E lá está, como consequência disto tudo, a empresa acaba por ter a possibilidade de se focar mais no seu negócio, em vez de, como acontecia até há poucos anos, preocupar-nos se temos ou não temos um sistema de e-mail, se o servidor arranca ou não, ou se variou ou não. Portanto, nós ao fazermos uma passagem para serviços na cloud, estamos a despreocupar-nos com tudo isso. Portanto, estamos a delegar no fabricante, neste caso vamos falar da Microsoft, essa preocupação. Portanto, para nós é um dado adquirido que os nossos sistemas funcionam. No que diz respeito à parte básica de hardware, tudo o resto é a exploração de como podemos usar melhor então os nossos recursos, como podemos usar melhor o nosso ERP e como podemos melhorar, por exemplo, a segurança dos nossos sistemas. A Microsoft tem duas grandes abordagens na questão da cloud. O Office 365, que certamente já toda a gente conhece, já ouvi falar muito, é talvez a solução de cloud mais conhecida da Microsoft e mais expandida à data de hoje. Não é mais do que um conjunto de ferramentas de produtividade. Não vamos falar delas hoje, mas estamos a falar por exemplo, de Teams, Skype for Business, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Gmail, ou seja, tudo a funcionar integradamente na nuvem, acessível em todo o lado e de forma partilhada, que nos permite trabalhar em equipa muito mais facilmente. E queremos então hoje dar a conhecer um bocadinho mais do Microsoft Azure. Azure, podem já ter ouvido falar no nome, se calhar não têm tanta noção do que é que o Azure nos oferece. O Azure não é mais então do que uma plataforma de serviços cloud da Microsoft, portanto até aqui não é novidade. É aberto e flexível, flexibilidade já falamos dela, ou seja, permite-nos dimensioná-la à nossa medida, e é aberta porque ao longo dos anos foi-se transformando e foi permitindo, e já permite à data de hoje, que os serviços da própria Microsoft sejam utilizados, mas com outros fabricantes, como por exemplo nós podemos ter servidores em Linux, nós podemos ter sites em linguagens não Microsoft. Portanto, hoje em dia é uma plataforma aberta e não está cingida apenas a produtos Microsoft. É uma plataforma que prima pela segurança, é mais premiada ou mais certificada ao nível de privacidade e segurança. Portanto, acho que também aquela ideia que até há pouco tempo existia de que seria um risco passarmos as nossas coisas para os nossos dados, a nossa informação para a cloud. Penso que à data de hoje não faz sentido. Claro que depende do fabricante, a Microsoft não é o único, haverá outros também fidedignos, mas obviamente que se nós escolhermos bem o provedor do serviço, é com certeza muito mais seguro termos a informação fora do nosso escritório do que o servidor que está fisicamente ao nosso lado. Mais uma vez, permite-nos a racionalização dos custos pela tal flexibilização dos servidores. E ainda há outros custos que a empresa deixa de ter, que podem parecer menores, mas não são, se nós contabilizarmos ao longo do ano, como são, por exemplo, os custos de eletricidade de um servidor, ou 2 ou 3, multiplicados por 2 fontes de alimentação de cada um, como são, por exemplo, o custo de manutenção do UPS e bateria, ou, por exemplo, ainda um custo mais indireto que tem a ver com seguro, ou seja, se a empresa tiver um seguro de equipamentos ou de recheio, obviamente tem que ter em conta o valor do equipamento que tem dentro de casa. Portanto, são tudo pormenores que nós conseguimos ultrapassar utilizando soluções em Azure. Hoje em dia, o Azure oferece mais do que 100 serviços, portanto, é uma plataforma já muitíssimo vasta. Entre eles destacam-se ou inclui-se máquinas virtuais, como já falamos, alojamento de sites, armazenamento, ou seja, espaços de armazenamento que nós podemos alugar, digamos assim, ou utilizar. Nós temos também a Azure Active Directory, não vamos falar muito sobre isso, mas nós podemos ter o nosso domínio, em vez de ter localmente, podemos tê-lo já na cloud, em Azure. Nós podemos ter as nossas bases de dados SQL também localizadas, SQL ou Oracle, localizadas em Azure, e nós podemos ter o nosso e devemos ter o nosso serviço de backup também em Azure. Aqui um dado, nós não temos dados como é mais ou menos normal, nós não temos dados aqui referentes a Portugal ou sequer à Europa, mas é um dado curioso que 90% das empresas que constam na Fortune 500 já têm serviços em Microsoft Azure. Portanto, isto diz muito da expansão que teve, neste caso nos Estados Unidos, ou da confiança que as empresas têm em colocar a sua informação em Azure. E deixei aqui para o fim, mas não
nunca é demais reforçar, que é a questão da conformidade. Ou seja, o Azure é efetivamente a Microsoft prima pela segurança, investe imenso em certificações de diversos organismos e a nível de segurança, de proteção e da proteção da privacidade. Portanto, isto nos dias de hoje em que se fala muito do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, nós podemos pensar e devemos pensar que ao termos serviços em Azure, nós não estamos automaticamente a conformidade, obviamente, mas no que diz respeito ao perímetro de segurança básico de hardware e a Microsoft, lá está, nós estamos a delegar em terceiros aquilo que nós teríamos de investir localmente, portanto, a Microsoft ajuda-nos a estar também em conformidade, obviamente, em conjunto com outras medidas que é preciso tomar relativamente ao RGPD. Vou passar aqui muito rapidamente este slide, é muito extenso, não se assusta, mas só para termos aqui uma noção muito rápida. Portanto, o modelo que nós temos localmente, o on-premises, no fundo a gestão de toda a parte da infraestrutura é feita localmente, desde rede, componentes, servidores, virtualização até às aplicações. Depois temos várias formas, destacam-se 3 formas de usarmos serviços na cloud. O chamado IaaS, que é a infraestrutura como serviço, em que delegamos o que está a verde à Microsoft. Portanto, tudo o que é a gestão física e a gestão da virtualização é uma preocupação do cliente, da empresa, está delegado na Microsoft e apenas temos que nos preocupar do sistema operativo para cima. O exemplo prático de uma infraestrutura como serviço é, por exemplo, termos um servidor em Azure, como já vou mostrar mais à frente. Plataforma como serviço, ainda temos mais despreocupação, não se aplica em todos os casos, obviamente, mas o exemplo mais prático, se calhar, é colocarmos um site em Azure, ou seja, nós não precisamos sequer nos preocupar com a plataforma do site, seja o IIS ou Apache, nós apenas nos preocupamos com o conteúdo que vamos lá colocar. Tudo o resto que está verde é gerido pela Microsoft. E depois temos o software como serviço, se calhar aquela também mais conhecida, em que no fundo nós só nos preocupamos a usar a própria aplicação. O exemplo mais prático daqui, já falamos hoje, é o Office 365, portanto é uma solução perfeita do que é o software como serviço, ou seja, nós quando usamos um Outlook online, ou seja, um webmail ou um Skype for Business na cloud, nós não temos que nos preocupar onde é que ele está instalado e o que é que está por baixo do Skype, nós pura e simplesmente só o utilizamos. Queria destacar aqui, escolhemos aqui 3 dos serviços das tais mais de 100 de Azure, porque são serviços que são muito fáceis de nós adaptarmos à nossa empresa. Se calhar são desconhecidos, ou porque há a ideia que são muito caros, ou porque não sabe bem que eles existem. E são eles o Azure Backup, máquinas virtuais e um site recovery. Quando falamos em Azure Backup, hoje em dia, assim, não há nenhuma desculpa para haver alguma empresa que não tenha uma solução de backup. E a verdade é que ainda existe. Portanto, o Azure Backup é uma solução bastante eficiente. É um agente, há várias formas, mas tipicamente é um agente que se instala nas máquinas, não há limite de máquinas, e nós só estamos a pagar mais uma vez o volume de dados que estamos a consumir. E os custos, se fizerem uma simulação, vão ficar surpreendidos pela positiva. São extremamente apetecíveis quando comparados, por exemplo, com soluções as soluções antigas de software, com cassetes, com tapes ou mesmo de discos. Portanto, aqui nós conseguimos ter uma solução online, conseguimos ter o backup fora do nosso escritório, que é fundamental, porque se houver um sinistro no nosso escritório, nós conseguimos recuperar os dados, estão seguros, estão encriptados, temos monitorização automática e permite-nos uma retenção, ou seja, nós podemos ter backups mantidos diariamente, semanalmente, ou mensalmente, ou anualmente, de acordo com o plano que nós quisermos implementar. Portanto, isto é uma solução que é assim, não há... Se há alguém que não tenha backup, é um erro e esta é uma solução bastante eficiente. Máquinas virtuais. Não é mais do que termos um servidor, ao invés de termos fisicamente a caixa antiga do servidor ao nosso lado, nós no fundo temos um servidor instalado em Azure, acedemos tal e qual acedemos ao nosso por remote desktop, portanto é um Windows Server normalíssimo. Isto é um dos mitos que ainda ouvimos muito, que é as dúvidas se os servidores que estão em Azure, se depois as nossas aplicações vão funcionar. Aquilo é Windows Server, ponto. Portanto, se nós instalarmos o Windows Server 2012 R2 em Azure,
é exatamente o mesmo Windows Server 2012 R2 que instalaríamos localmente. Lá está, aqui a vantagem é a parte do hardware que nós não temos que manter, portanto não há avarias, não temos que nos preocupar com a manutenção, nem sequer com o facto de X em X anos o hardware ficar obsoleto, porque em Azure não existe esse conceito de ficar obsoleto, porque as próprias máquinas físicas vão sendo renovadas e do ponto de vista do cliente final não há qualquer tipo de intervenção. Para o fim, aqui este último ponto eu queria também, vou falar só um bocadinho, mas é muito interessante, ou seja, Site Recovery, ou Disaster Recovery Plan, um plano de continuidade da empresa, é algo que algumas empresas, claro que depende da atividade de cada um, mas há empresas que não podem parar nem uma hora, nem duas, e muito menos um dia inteiro. Portanto, se até aqui era uma dor de cabeça nós termos um plano de desastre, porque envolvia nós termos que ter replicados os nossos servidores numa outra localização física, teríamos de alugar eventualmente isso a algum, seja algum ISP ou alguma instalações, tínhamos que duplicar, na maior parte dos casos, todo o nosso licenciamento. Portanto, era na maior parte dos casos, até as empresas acabavam por não implementar pelo elevadíssimo custo. Há um serviço em Azure que se chama ASR, Azure Site Recovery, que facilita muitíssimo, tanto a nível técnico como a nível mesmo de investimento, que não é mais do que a replicação em tempo real. Se nós tivermos ainda os nossos servidores cá dentro, nós podemos replicá-los para a nuvem, Azure, pagando, aquilo há uma taxa fixa mensal, não muito significativa, e os servidores só serão pagos quando efetivamente entrarem em funcionamento. Ou seja, imaginem que há um incêndio ou uma falha catastrófica no nosso mini data center da empresa, é despoltado então os serviços através do Azure, a partir daí os servidores entram em funcionamento e só a partir daí é que nós estaremos a pagá-los. Portanto, muda completamente aqui a perspectiva de quem necessita de ter um plano de continuidade e um site de disaster recovery. Posto isto, falar na disponibilidade é mais uma vez uma das grandes vantagens de nós termos serviços em Azure. O dimensionamento é algo também que é fundamental e que nós não conseguimos com máquinas locais. Ambientes de teste é algo que é uma grande ajuda para os negócios. Porquê? Até aqui, se nós precisávamos ter um servidor de testes, ou por exemplo para o Primavera Software testar alguma determinada versão antes de ir para a produção, nós necessitávamos ter hardware, ou seja, ter um servidor com capacidade para fazê-lo dentro do nosso escritório e ter os licenciamentos do Windows. Se nós pensarmos que a Azure basta criar uma máquina e que só vamos pagar essa máquina enquanto estiver ligada, está resolvido aqui o drama de nós não conseguirmos ter um ambiente de teste. Ou seja, podemos criar facilmente um servidor em Azure, usá-lo como servidor de testes, temos algumas situações já concretas implementadas e a partir do momento em que terminamos os testes apenas temos que desligar o servidor e não são imputados quaisquer custos de utilização. Os custos de utilização das máquinas são faturados, são ao minuto e apenas quando as máquinas estão em funcionamento. Se nós as desativamos, não estamos a pagar o servidor. O desempenho também é acrescido devido à possibilidade de nós pormos discos SSD. Não entrando também em detalhes técnicos, SSD é a tecnologia mais rápida e mais evoluída que há até à data a nível de velocidade de escrita em discos. Hoje em dia ainda é praticamente impensável nós termos um dispositivo de armazenamento local nesta tecnologia SSD. Em Azure, lá está, como nós estamos a pagar um serviço, este custo é muitíssimo mais baixo, mesmo fazendo as contas a médio ou longo prazo. Segurança, não quero mais também reforçar, todos os nossos dados estão encriptados, os acessos para Azure são encriptados, portanto, nós podemos confiar na nuvem Azure e podemos pensar que é uma grande ajuda no nosso plano também de conformidade com o regulamento de proteção de dados que vai entrar em vigor no dia 25. Há aqui uma série, mais uma vez, de preocupações a nível de compliance, de infraestrutura, que nós, ao estarmos a subscrever o serviço cloud, automaticamente estamos a delegar num fabricante, neste caso na Microsoft, e é investimento e tempo que nós não temos que fazer localmente. Vou-vos mostrar aqui muito sucintamente então o Azure Backup e as máquinas virtuais. Não temos aqui possibilidade também, nem sequer tempo, de mostrar o tal Disaster Recovery Plan, mas para terem noção do que é que falamos quando falamos de backup, é uma ferramenta, é um agente que é instalado nas máquinas, onde nós queremos fazer o backup. Selecionamos dados ou bases de dados de SQL, ou se tivermos virtualização dentro de casa,
podemos adicionar máquinas virtuais e cá está o nível de retenção que nós podemos definir. Diária, semanal, mensal, anual, portanto, é bastante flexível. Mais à frente vou-vos dar uma dica de como também calcular aqui um bocadinho ou estimar o custo de uma solução de backup. Mas pronto, para ter a ideia, isto não é nada do outro mundo, é uma solução de backup, está no nuvem e no fundo é bastante eficiente. O tal Azure Site Recovery que vos falei, ou seja, criar um plano de continuidade da empresa, funcionaria de acordo com o que está aqui neste diagrama, ou seja, nós teríamos um serviço configurado em Azure, através do portal, em que as máquinas que estão cá no nosso escritório, na nossa empresa, são replicadas em tempo real para a nuvem, e quando é despoltado no fundo, o despoltar do Disaster Recovery, eles passam a estar em funcionamento na cloud, ao invés de estarem localmente, e só a partir daí lá está, que as VMs, as máquinas virtuais, nos serão imputados custos. Aqui algumas dicas também para verem. Os preços da Azure são bastantes. Geralmente não costumamos falar em preços aqui nos nossos webinars, porque não são tipicamente apresentações comerciais puras, mas convido-vos a visitar aqui a calculadora do Azure. É pública, isto não é segredo nenhum, portanto os preços são mais ou menos tabelados, há algumas variações. Claro, se comprarem a parceiros Microsoft, mas convido-vos sinceramente a visitarem ou pedirem a nossa ajuda se precisarem de fazer alguma simulação para algum servidor. Lá está, no caso de serem novas empresas, fazerem pesarem o investimento de um servidor local versus um servidor na cloud, ou eventualmente numa empresa que já tem uma infraestrutura criada localmente, se há necessidade de atualizá-la ou de adicionar mais algum servidor, faz todo o sentido pelo menos equacionar esta hipótese e garantidamente vão ficar surpreendidos se calhar com os valores que vão obter de servidores mensalmente. Há aqui uma funcionalidade, é mais uma dica, que a maior parte das pessoas se calhar quando pensa em máquinas virtuais em Azure, também não tem bem presente. Ou seja, nós podemos usar efetivamente as horas, ou pagar exatamente as horas que nós utilizamos o servidor. Porque na maior parte dos casos, nós não precisamos de um servidor ligado durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, se nós usarmos 12 horas por dia, durante, por exemplo, os dias úteis por mês, estaremos a ter uma poupança de mais de 50% no servidor. Nós podemos pensar nisto um bocadinho como pagar a água e a luz. Se nós não precisamos de água durante a noite, ok, nós temos a mensalidade, no caso da água e da luz, mas nós não deixamos as torneiras abertas. Nós podemos fazer o mesmo com os servidores Azure. É um processo automatizado e que ainda por cima nos dá total controle sobre o que é que acontece ao servidor. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós configurarmos um determinado servidor para todos os dias, vamos supor, a estar ligado das 8 da manhã às 8 da noite, imaginem que excepcionalmente existe um dia em que até é necessário que o servidor não seja desligado automaticamente. Então, todos os dias, 30 minutos antes da hora definida por nós para desligar o servidor automaticamente, nós temos a possibilidade das 3 uma, adiar por 1 hora, por 2 horas, ou pura e simplesmente naquele dia nem sequer fazer o shutdown. Portanto, isto é um processo automático, mas no fundo dá sempre o poder, o controle final ao utilizador, ou neste caso ao cliente. Nós podemos pensar que por defeito só precisa de 12 horas por dia, mas se houver alguma exceção, obviamente que não vamos ficar pendurados e nós conseguimos dar essa indicação apenas clicando num daqueles três links. Outra dica, quando se fala muitas vezes em cloud, também há a ideia um bocadinho errada das empresas, ou a tendência de vamos mudar logo tudo para a cloud, vamos ver quanto é que isso custa, e as coisas na prática não são bem assim. Ou seja, nós podemos ter feito algum investimento muito grande a nível de servidores no escritório, até podem estar ainda em licenciamentos, e até ainda poderão estar em condições. Portanto, há que fazer um plano envolver os departamentos da empresa, fazer um plano a médio e longo prazo de migração para a cloud, ver o que é que faz sentido, e obviamente que é fácil e é possível nós termos uma
uma infraestrutura híbrida, no fundo termos alguns servidores no nosso escritório ainda e depois começar a ter já alguns serviços ou alguns servidores na nuvem e todos eles comunicam de forma segura por VPN, sem quaisquer dramas. É claro que se falamos em soluções cloud, temos que ter sempre em conta a largura de banda das nossas comunicações, mas também diria que à data de hoje também já é cada vez menos um problema. Estamos quase a atingir aqui o final, mas eu queria partilhar convosco aqui muito rapidamente, porque eu falei muitas vezes da flexibilidade e da facilidade de mexer em máquinas virtuais e alterar as suas características. Eu queria mostrar-vos aqui na prática. Isto é o nosso portal Azure. Eu criei uma conta de teste. Desafio-vos também, se quiserem experimentar os serviços Azure, podem ir a portal.azure.com e criar uma conta gratuita de teste que inclui 170 euros, que é mais do que suficiente para 2, 3, 4 semanas nós a brincarmos, entre aspas, aqui com os serviços do Azure. Eu criei a minha máquina de teste também. Cá está, um remote desktop normal. Criei uma máquina com 8 GB, 2 cores de CPU. E agora cheguei à conclusão, vamos supor que a minha máquina é insuficiente. Preciso de uma máquina de 16 GB. Tenho que vir aqui apenas às propriedades, selecionar. O único senão, mas que é normal, é que ao redimensionarmos as características da nossa máquina, vai haver um restart, ou seja, ela vai ser reiniciada. Portanto, isto também é algo que não deverá ser feito assim de ânimo leve. Claro que tem que ser feito a um horário que não interrompa qualquer serviço na nossa operação normal, na empresa. Mas como vêem, é algo extremamente eficaz e é impossível nós fazermos isto físico e é impossível fazermos isso em muitas outras clouds também que existem hoje em dia de outros fabricantes. Eu queria que isto corresse até ao fim só para vos mostrar, já para não falar no facto de que nós aqui podemos dimensionar as máquinas para cima ou para baixo. Vamos supor que instalamos uma máquina com 32 GB de RAM ou 64 e pela análise que fizemos à utilização chegamos à conclusão que não gastamos mais do que 16 GB. Nós podemos voltar a máquina ou tornar a máquina, transformá-la numa máquina com menos RAM e sem que isto tenha qualquer tipo de influência no software que está instalado lá dentro. Isto em físico também é impossível porque se nós já investimos numa máquina com 64 GB, depois temos pena se chegarmos à conclusão que afinal precisávamos menos, o investimento já está feito. Ok, temos indicação já que a máquina já foi redimensionada. Portanto, neste momento já teremos uma máquina então com 4 CPUs e 16 GB de RAM. Vamos só ver se ela já reiniciou. Provavelmente ainda não, mas por acaso até sim. E se vemos aqui então as nossas propriedades, cá está, redimensionamos um servidor em 3 minutos. O único impacto foi a máquina ser reiniciada e isto tem um impacto direto, instantâneo no custo da máquina virtual. Obviamente, se nós aumentamos para uma máquina mais cara, o minuto passará a ser faturado a partir deste instante, passará a ser faturado para aquela máquina. Se reduzimos as características, passará a ser faturado para a nova máquina e com impacto positivo no custo, ou seja, vamos ter um custo inferior por mês. E lá está, e redimensionamos um servidor em 3 minutos, sem qualquer tipo de reinstalação de software do que estava. Imagina que tínhamos aqui um SQL com Primavera, não precisávamos mexer no SQL em Primavera, nós redimensionamos no portal do Azure, a máquina reinicia e já teríamos pronta aqui a nossa máquina, mais uma vez, em menos de 5 minutos. E bom, meia hora passa num instante. Infelizmente aqui neste formato de webinars nós não, até pela duração, pela curta duração, não conseguimos responder em perguntas aqui em direto, mas convido a todos a estarem em contacto connosco através do nosso telefone ou diretamente para mim ou para o suporte, com quaisquer questões que tenham, seja deste webinar, seja de outros serviços da Azure, que obviamente nós não podemos falar de todos, quis destacar aqueles 3, portanto o backup, máquina virtual e um plano de continuidade, porque são aqueles que se calhar dão numa fase inicial uma maior visibilidade e que são bastante adaptáveis a qualquer dimensão de empresa. Agradeço então a vossa participação, a vossa presença e espero contar convosco num próximo webinar. Boa tarde a todos.